Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, do MDB, que é também prefeito de Moema. Vamos conversar com ele sobre os atrasos no repasse do Estado para os municípios. Herança deixada por Fernando Pimentel, do PT, para a nova gestão do Estado. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Carol. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes do Super Notícia. Bom dia mais uma vez, prefeito. Obrigado por comparecer mais uma vez aqui ao Café com Política. O prefeito Gilvan Lacerda, que vez ou outra nos dá o prazer da presença dele aqui para falar a respeito da situação dos municípios mineiros. Prefeito, e eu começo essa entrevista perguntando para o senhor qual a situação de momento dos municípios e dos repasses do governo do estado aos municípios. A situação continua crítica, porque o impacto, o estrago feito pelas retenções do governo passado de recursos dos municípios, que passou de 12 bilhões de reais, desestabilizou em muito as prefeituras. Mesmo que o atual governo entrasse pagando tudo em dia, ainda ia levar um tempo muito grande para poder recuperar a estrutura, voltar a prestar o serviço do jeito normal, porque 12 bilhões de reais é muito dinheiro para os municípios. Então, mesmo assim, o atual governo entra meio que patinando, está bem intencionado, está conversando com a gente, tentando construir um acordo, mas ainda não conseguiu cumprir verdadeiramente esses repasses. E é uma coisa assim que não dá pra gente esperar, porque na parte que é de convênio, de parceria, de repasse de dinheiro, do fluxo do Estado, do caixa do Estado, a gente espera, a gente vai negociar, a gente está pronto para fazer. Mas o repasse do ICMS, do IPVA, isso é dinheiro do município, que o contribuinte está pagando e o governo do Estado tem desviado a finalidade desse recurso ao invés de repassar para os municípios. Então, assim, é uma situação de calamidade que os municípios estão vivendo. Sim, na última semana o atual governo ele quitou em 2 parcelas os repasses, não foi isso? Isso. Mas e que foi uma pequena parcela? A semana passada foi porque assim, o ICMS ele tem uma variação. Então, toda terça-feira, segundo dia útil de cada semana, é o dia do município receber o ICMS, a parcela que lhe é de direito pela Constituição. Que é bom frisar que o Estado não está dando esse dinheiro para o município. Esse dinheiro é de direito do município na origem. A Constituição preceitua que 25% do ICMS é do município. Então, o Estado faz a arrecadação do total, dos 100%, fica com 75% e tem que repassar 25% para os municípios, que é do município. E ele está ficando com ele. E na semana passada é uma daquelas semanas que vem menos dinheiro. Essa semana é uma de maior vulto, ela dá quase que 50% do repasse do mês só nessa semana, a terceira semana do mês. Então, semana passada, que era pequenininho o valor, ele pagou de 2 vezes, ainda ficou um residual para essa semana, que só pagou na segunda-feira dessa semana. Agora, o dessa semana, que era um valor mais considerável, que os prefeitos estavam esperando, muitos municípios ainda esperando para pagar a folha de novembro, a folha de dezembro, outros o 13º, esperando esse dinheiro para poder dar um aporte para fazer esse pagamento, e o dinheiro não veio. Ontem só entrou 40% do valor devido da semana de ICMS. E então o caos que já estava instalado está se expandindo e os prefeitos estão desesperados com toda a razão. Nós sabemos do momento, da situação que o atual governo pegou o Estado, estamos prontos para poder dar a mão, como estamos fazendo, conversando, tentando construir um acordo do pagamento do atrasado, dos convênios que existem de parceria com os municípios, mas os repasses constitucionais são inegociáveis, porque o dinheiro está entrando e é um dinheiro do município. Prefeito, o senhor destacava que a nova administração, a gestão do governador Romeu Zema tem se mostrado com boa vontade para negociar isso com os municípios, mas ainda está patinando nesse início de gestão, inclusive nesses repasses que são obrigatórios, que o senhor apontava agora há pouco, e que aí torna sim a situação dos municípios cada vez mais caótica. O senhor acha que talvez até a pouca experiência do governador na administração pública, a primeira vez que ele ocupa um cargo eletivo, está prejudicando nesse início, ou ainda é uma questão de burocracia estatal que a gente sabe que também existe? Como é que o senhor está avaliando isso? A inexperiência, né, do grupo que entrou, que não é só o governador, entrou toda uma equipe nova. Tem muita gente que nunca ocupou esse tipo de cargo, né? E a gente entende isso, compreende. Eu também já fui novo lá na prefeitura. Quando eu cheguei, eu não conhecia nada da prefeitura, a gente sabe como que é. E se numa prefeitura pequenininha lá do interior a gente tem dificuldade, aqui é mais ainda. Mas é o que eu tô falando e quero deixar bem frisado, que na questão atinente aos repasses constitucionais,
não precisa ter experiência. O próprio sistema faz automaticamente. Então, o que está havendo é uma ingerência do governo do estado para poder burlar o que a lei fala, que esse dinheiro é do município, 50% do IPVA que o cidadão paga lá no carro, na cidade dele, fica lá na cidade para fazer investimentos na cidade. E 25% do ICMS, de tudo que a gente consome e compra, 25% tem que ficar na cidade, para nós devolvermos ao cidadão a prestação do serviço para ele daquele imposto que ele está pagando. E hoje está sendo desviado de finalidade. Então a inexperiência, a novidade para o grupo que está lá justifica a demora para a gente poder, por exemplo, quitar o transporte escolar, refazer o convênio de transporte escolar para esse ano, que é um dinheiro que sai do caixa do estado para pagar ao município um serviço que o município presta ao estado. Tudo bem. O dinheiro da assistência social que está atrasado e que esse ano ainda não pagou nada, nem estamos cobrando isso ainda. O dinheiro lá das parcerias na saúde, que está atrasado muito do ano passado e que desse ano também ainda não veio nada, nem estamos questionando isso. Agora, os repasses constitucionais, que é um dinheiro que está entrando e está sendo desviado de finalidade, esse nós não podemos abrir mão e não tem justificativa de inexperiência, de pedido de tempo, porque é automático. Está tendo uma ingerência para mudar a finalidade dele. E a AMM, ela já tomou alguma medida judicial ou pretende tomar com relação a isso? Nós já temos diversas medidas judiciais em andamento, né? Porque todas as ações que nós fazemos não são contra pessoas. O que se trocou no dia 31 de dezembro foi o governador, né? A pessoa do governador, mas o governo é uma instituição, todas essas ações nossas continuam. Então nós temos centenas de ações espalhadas pelas comarcas do estado, no Tribunal de Justiça. Nós temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade por omissão no STF. Temos uma representação no Tribunal de Contas, temos representações do Ministério Público Estadual, na Procuradoria-Geral da República, e tudo isso está em movimento. É notório que nesse momento tudo entra de recesso, está todo mundo de férias, então dá uma parada. Mas que agora, voltando dos recessos, o judiciário voltando à atividade, então está dando sequência nisso. E o governo vai ter que responder por isso. E nós estamos até, assim, querendo fazer um acordo, achar uma forma de construir um acordo para que isso não precisa estar dando andamento nesse sentido. E vamos arrochar mais, vamos fazer mais movimentos, se não fizer esse acordo breve, porque os prefeitos não têm condição de esperar mais. Nós temos prefeituras no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, que tem uma dependência maior desses repasses, que não tem uma arrecadação própria tão robusta, que estão assim, com 3 meses de salário atrasado. Não precisa ir muito longe, não. Aqui em Sete Lagoas, uma cidade de pujança econômica considerável, pertinho aqui de Belo Horizonte, tá lá, não pagou a folha de novembro, não tinha pago até segunda-feira, não sei se pagou ontem, a folha de novembro dos servidores. Tá lá com greve na saúde, médicos parando de trabalhar. Você vai aqui em Divinópolis, uma cidade de pujança econômica considerável também, um polo regional, que não está conseguindo pagar o salário dos servidores. E não é culpa do gestor local. A culpa é do governo do estado, que está desviando a finalidade de um recurso que pertence ao município. Por exemplo, Betim, uma das maiores arrecadações do estado. Em torno de 60% da arrecadação de Betim é ICMS. É um dinheiro do município. O estado não está repassando. Como que a cidade anda? Como que vai tocar? O prefeito lá decretou a calamidade financeira, né? Pois é, por mais competente que o prefeito seja, por mais experiência que tenha, por mais boa vontade que tenha, se o dinheiro não chegar, fazer mais com pouco a gente até faz, mas fazer mais com nada não tem jeito. Então, a gente precisa do recurso que é nosso. O prefeito, o senhor citou aqui exemplos de cidades do Vale do Jequitinhonha, cidades grandes como Divinópolis, Sete Lagoas, falou agora de Betim, que é uma das maiores arrecadações do estado. Dá para elencar qual cidade, o senhor que está em contato constante com os prefeitos, em qual cidade que a situação está pior entre todos aí que o senhor conversou, ou é difícil escolher, digamos, alguém que nesse ranking aí é a pior situação? Não, tem muitas no mesmo estágio de dificuldade, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Morada Nova, aqui no centro-oeste de Minas, está com 4 meses de salário atrasado, serviço de limpeza pública suspenso, dificuldade para poder prestar o serviço de saúde. Eu estou dando exemplos de nome de algumas, mas são diversas. Minas tem 853 municípios, né? 70% deles têm menos de 12 mil habitantes e vivem essencialmente dos repassos constitucionais. O do governo federal é pouco, mas vem todo mês, é sagrado, é o que está segurando. Mas tem muitos que dependem diretamente do dinheiro do ICMS também, porque tem muitos que o ICMS é maior do que o FPM, que é o do governo federal. Então, são diversas. Eu poderia ficar aqui muito tempo citando muitas cidades, mas eu dei alguns exemplos aqui para poder ter uma noção. Cidades ricas, né, que eu citei, tem também no Triângulo Mineiro, em todas as regiões do estado. Uberlândia, Uberaba estão lá passando dificuldade. Aí você vem para Juiz de Fora,
fora está passando dificuldade. Aqui na região metropolitana, já inclusive teve uma reunião dos prefeitos da metropolitana definindo que não vão voltar às aulas agora em fevereiro, porque não tem condição. Porque o dinheiro não está vindo, como que vai começar a aula? Está adiando lá para depois do carnaval, em março, para voltar. No noroeste de Minas já está determinado isso, lá no norte de Minas. E assim, por assim, se estendendo por todo o estado essa dificuldade. Tem uma pergunta aqui, o prefeito, que vem do Kennedy Itamossi, está nos acompanhando pela nossa live no Facebook, e ele pergunta o seguinte, é uma pergunta até que é interessante. Os prefeitos vão apoiar a reforma da Previdência em troca de liberação de recursos? Não acha que a Previdência deve ser financiada com a geração de emprego? Até agora a gente só viu o corte de emprego no Brasil afora. Eu sei que a questão talvez não possa nem ter assim uma ligação tão grande, mas é importante a gente esclarecer isso para o ouvinte que está se manifestando aqui. Não é que nós vamos apoiar a reforma da Previdência em troca de liberação de recursos, não é isso, nem foi proposto para nós e nós também não entraríamos nessa onda, mas é que precisa de diversas reformas. A da Previdência é a que está mais latente, porque ela chegou num ponto de estar sacrificando outras áreas, principalmente, por exemplo, aqui em Minas hoje a Previdência, se não tiver uma reforma, o Estado não vai andar. No ano passado foram 16 bilhões de reais só de déficit na Previdência dos servidores estaduais. Isso, então precisa de reforma, mas essa reforma não é só da Previdência, nós precisamos de reformas estruturais que passam em todas as áreas. Mas a da Previdência, como ela afeta mais diretamente e imediatamente a vida do cidadão, ela dá mais esse auê. Mas todas as outras vão afetar diretamente a vida do cidadão, mas talvez ele não percebe tão diretamente, porque não é ali tão vinculado em algum benefício que ele receba. Mas nós precisamos apoiar não só a reforma da Previdência, mas diversas outras reformas estruturantes que eu espero que venham com responsabilidade e com ajustes para poder equilibrar o nosso país, nosso estado, nossos municípios e, consequentemente, influenciar na vida do cidadão. Prefeito, e diante desses déficits todos, né, de tudo que vocês estão passando, vocês podem cair na lei de responsabilidade fiscal? Tem muitos municípios que já estão enquadrados. E mais uma vez, aí o prefeito é que vai pagar o preço. Porque o que acontece? Muitas das vezes, é claro que tem prefeito que está na cidade que não é pessoa de bem, que está lá para poder tirar proveito de prefeitura, assim como em todas as áreas que você mexer, tem gente boa e tem gente ruim. Mas a maioria dos prefeitos são pessoas de bem, escolhidos ali na sociedade, porque está no convívio do dia a dia das pessoas. A pessoa escolheu uma pessoa que para representá-lo ali na cidade. Ele dá o CPF dele, põe o nome dele lá, para poder administrar a cidade, e o governo do estado descumpre a responsabilidade, não tem uma sanção, porque nós acionamos todas as esferas competentes para poder tentar parar essa ilegalidade que está acontecendo e ainda não vimos um resultado objetivo, mas quando é contra a gente, o prefeito, pode ter certeza que a porca torce o rabo, como se diz lá no interior. Então, muitos prefeitos vão pagar o preço por essa irresponsabilidade do governo do estado, que está sobrepondo sobre os municípios uma sanção muito severa, que não está tendo condição. Virou o ano. Muitos prefeitos viraram o ano, devendo o mês de novembro, o mês de dezembro, de folha de pagamento, devendo o INSS, devendo 13º, e pela lei de responsabilidade fiscal isso é um crime. Então, muitos vão responder ainda por isso, além disso tudo. Prefeito, o senhor falava agora há pouco que 70% dos municípios aqui em Minas, eles vivem de repasse porque tem menos de 12 mil habitantes, né? Então dependem quase que exclusivamente do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o repasse constitucional do governo federal, e esse pelo menos tem sido feito como deve ser feito realmente, e dos repasses estaduais, principalmente da questão do ICMS, do IPVA, do Fundeb também, enfim, são verbas aí que são importantes para os municípios. Dá para o senhor explicar para a gente o que esses atrasos que estão ocorrendo em Minas Gerais significa para a receita dos municípios? O que por exemplo, o FPM representa de maneira geral para um município desse aí que tem até 12 mil habitantes, e o que os repasses do governo do estado representam para a receita do município, para que a gente tenha uma ideia da gravidade da situação? Sim, isso é muito variável, né, Rodrigo? Porque eu falo assim que Minas tem 853 municípios, é como se fosse 853 códigos genéticos diferentes, não tem dois igual. Um tem uma população maior, o outro tem uma receita maior, então varia muito dali para cá. Mas, assim, nesses com menos de 12 mil habitantes, na maioria deles, o FPM representa, vamos dizer assim, 60%, 50%, 60% da receita do município, e o ICM vem em segundo lugar, como a maior receita, com uma variação maior do que o FPM, porque o FPM ele é vinculado a número de habitantes, e o ICMS ele é vinculado a um tanto de fatores, não só número de habitantes, mas também movimentação econômica do município, consumo, tudo. Então ele entra ali em torno de 30%, vamos pôr em média assim, de 30%, porque é muito variável isso. Então, quando você tira 30% da receita do município, o impacto é muito grande. E geralmente nessas cidades
pequenas desse porte, o maior empregador da cidade é o município. Aí quando o município deixa de pagar o salário do servidor, deixa de pagar o fornecedor, aí todo o comércio da cidade para. E aí automaticamente para de gerar receita também, diminui a receita. Então é um efeito, um ciclo vicioso ali que quebra a estrutura de movimentação da cidade. Desestabiliza toda a cidade. Porque tira um dinheiro que vai parar toda a circulação que faz a cidade para gerar aquele dinheiro que entra. Então nós precisamos resolver isso urge resolver isso para os impactos não serem, o estrago não ser tão grande, porque do ponto que está aqui, nós já vamos levar muito tempo. É como se fosse um paciente que sofreu um acidente, está precisando de socorro, os municípios estão precisando de socorro por causa do estrago que foi feito desses 12 bilhões desviados nossos, e ao invés disso estão colocando mais peso nas costas de uma pessoa doente para poder carregar. A comparação é essa. Uma pessoa que está precisando ir para o CTI, receber medicamento, receber um energético ali para se revitalizar, e estão colocando mais peso, porque continua fazendo os confiscos, os atrasos, e isso está complicando mais ainda a situação dos municípios. Solução definitiva para isso, prefeito, seria o novo pacto federativo, que entra governo, sai governo, a gente fala, mas nunca sai do papel. E o senhor tem a esperança, a expectativa de que o novo pacto federativo possa mudar um pouco essa situação, acabar um pouco com a concentração de recursos que ficam nas mãos da União e dos estados, para que os municípios possam de fato receber mais desse bolo tributário? Afinal, o problema acontece na cidade. O prefeito é o primeiro que é procurado pela população. Essa é a solução, né, Rodrigo? Nós não estamos nem sobrando tempo para poder discutir pacto federativo, porque nós estamos discutindo a sobrevivência dos municípios. Mas a solução a médio e longo prazo definitiva é a desconcentração de receita, com certeza, que hoje está a maioria na mão do governo federal, uma grande parcela no governo estadual e quase nada nos municípios. E ao contrário disso, a grande parte da prestação de serviço está na mão da cidade. Quem atende o cidadão é o município. Quem está ali no dia a dia com o cidadão é o município. Então essa inversão da legislação precisa ser feita, mas ela é muito difícil de acontecer, e a gente escuta muito discurso, mas pouca prática na construção desse novo pacto federativo, porque isso tira poder de quem constrói a lei, e isso é feito por lei. Então eles não querem tirar poder da mão deles, eles querem manter os municípios debaixo do balaio deles, a gente dependendo deles, para poder haver aquela troca de favor que existe, de voto a troco de emenda e tal. Então não deixa a coisa acontecer. Mas a solução definitiva é essa, com certeza. Mas aqui, momentaneamente, a nossa solução para a sobrevivência dos municípios imediata é o governo do estado parar de mexer no nosso dinheiro. Se ele repassar para nós o básico, o que é nosso, nós damos conta de sobreviver até a gente ter essa transformação definitiva do Pacto Federativo. Quero registrar aqui uma participação que acabou de chegar pela nossa live no Facebook do Jornal O Tempo. A prefeita do município de Guidoval, na Zona da Mata, Soraya Vieira, cidade que inclusive tenho o prazer de conhecer, está aqui parabenizando inclusive o senhor pelo trabalho que tem feito, pela resistência que tem feito diante dessa situação dos municípios, prefeito, e está dizendo aqui que ontem 22 prefeitos da Zona da Mata se reuniram e ficou acordado que se o governo do estado não repassar o Fundeb, essas cidades não vão retomar as aulas. Tá aí então a fala da prefeita lá da cidade de Guidoval, Soraya Vieira. Quero fazer esse registro, agradecer inclusive a participação da prefeita que está aqui nos acompanhando na nossa live no Facebook. A gente sabe, viu, prefeita, da situação difícil aí pela qual vocês vêm passando, justamente por isso a gente está trazendo mais uma vez esse tema em discussão aqui no Super N Primeiras Notícias. Prefeito Gilvan Lacerda, prefeito da cidade de Moema, presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, conversando com a gente mais uma vez aqui no Café com Política. Quero agradecer a entrevista e desejar que vocês consigam aí sucesso nesse intento de retomar os repasses, porque a gente entende as dificuldades aí pelas quais o estado está passando, mas entende sobretudo as dificuldades dos municípios. Isso aí, Rodrigo, Carol, eu que agradeço aqui em nome de todos os prefeitos pela oportunidade de vir aqui esclarecer um pouco para a população saber a realidade que está acontecendo, né? Um abraço para a Soraya, prefeito lá de Guidoval, uma parceira nossa nessa luta, e que mais uma região hoje se reuniu e definiu 22 prefeitos de não retornar às aulas enquanto não regularizar os repasses. Isso está se estendendo por todo o estado e tudo indica que isso vai ser geral. Nós não vamos voltar às aulas enquanto não regularizar os repasses. E é importante deixar bem frisado que nós entendemos a situação do estado e estamos prontos para abraçar, para reconstruir esse estado que é nosso, não é do governador, é nosso, é de todo cidadão mineiro, mas que
As convênios, parcerias, dinheiro que sai do caixa do Estado, nós estamos dispostos a esperar, negociar e ajustar. Mas o repasse constitucional, que é um dinheiro do município na origem, que não constitui receita corrente líquida do Estado, que é do município, esse nós não abrimos mão, nós precisamos dele para poder manter o serviço no município. Muito grato a vocês. Obrigada, prefeito.